Yahweh, soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Aleluia, amém. Estudo Bíblico, João 13 verso 28. Introdução. João 13 narra um momento crucial na vida de Jesus e seus discípulos, às vésperas de sua crucificação. O capítulo é marcado pela humildade de Jesus ao lavar os pés dos discípulos, uma lição sobre serviço e amor. No entanto, a sombra da traição paira sobre a cena, culminando no anúncio de que um dos presentes o entregará. João 13, 28, nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus disse isso. Captura a confusão e a falta de percepção dos discípulos diante da iminente traição e do plano divino. Este versículo serve como um ponto de contraste com o conhecimento de Jesus sobre os eventos que se desenrolam, destacando a sua soberania e o cumprimento das Escrituras. Contexto histórico. A cena se passa durante a última ceia, uma refeição significativa que celebrava a Páscoa judaica, comemoração da libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. Jesus, porém, estava dando um novo significado a esta celebração. O ato de lavar os pés, realizado por um servo, era uma demonstração de humildade e amor, contrastando com as ambições de poder que poderiam existir entre os discípulos. A menção de Judas como o tesoureiro, João 13, 29, revela sua posição de confiança dentro do grupo, o que torna sua traição ainda mais chocante. A escuridão mencionada em João 13:30, e era noite, não é apenas literal, mas também simbólica, representando o poder das trevas que estava tomando conta de Judas e o mundo. A falta de compreensão dos discípulos, João 13:28, é agravada pelo fato de que Jesus já havia revelado que seria traído, João 13:21, mas eles não conseguiram identificar o traidor ou a real dimensão do que estava prestes a acontecer. Interpretação. A incompreensão dos discípulos em João 13:28 revela a limitação da perspectiva humana diante dos planos divinos. Mesmo estando próximos de Jesus, testemunhando seus milagres e ouvindo seus ensinamentos, eles não conseguiram compreender a profundidade de seu sacrifício e o propósito redentor da cruz. Teologicamente, este versículo nos lembra que a fé cristã exige confiança em Deus mesmo quando não entendemos seus caminhos. A soberania de Deus se manifesta mesmo em meio à traição e à escuridão, e Ele usa até mesmo os atos mais perversos para cumprir seus propósitos. Para o crente contemporâneo, João 13:28 serve como um lembrete de que a nossa compreensão é limitada, e devemos confiar em Deus, buscando discernimento através da oração e do estudo da palavra. Devemos lembrar que, assim como os discípulos, podemos estar cegos para a vontade de Deus em nossas vidas, mas Ele continua a nos guiar e a nos amar, mesmo em meio à nossa ignorância. A confiança em Deus, mesmo na escuridão e na incompreensão, é um tema central da fé cristã. Veja as referências. Isaías 55 versos 8 ao 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Este versículo enfatiza a diferença entre a sabedoria divina e a humana, iluminando a razão pela qual os discípulos não conseguiam entender o que Jesus estava fazendo. Assim como Deus declara em Isaías, os pensamentos e caminhos de Jesus eram muito mais elevados do que a capacidade dos discípulos de compreenderem naquele momento. 1 Coríntios 2,14 Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus,
porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Este versículo do Novo Testamento explica que a compreensão das coisas espirituais requer discernimento espiritual, que é concedido pelo Espírito Santo. A falta de entendimento dos discípulos pode ser vista como uma demonstração de sua condição natural naquele momento, antes de serem plenamente iluminados pelo Espírito Santo após a ressurreição de Jesus. Essas referências cruzadas ajudam a entender que a incompreensão dos discípulos não era simplesmente uma falha individual, mas uma consequência da limitação humana e da necessidade de revelação divina. Elas reforçam a importância da humildade e da dependência de Deus para entender seus propósitos.